Graças a Deus. Deus abençoe vocês, meus amigos. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação sobre a sua santa palavra. Porque é a palavra de Deus quem ilumina o nosso entendimento, que nos faz pensar como Deus pensa. E uma vez pensando como Deus pensa, então nós temos fé, coragem para fazer o que tem que ser feito, para que então venhamos ser abençoados na terra. E quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, e se a gente meditar no que foi Deus, para com os filhos de Israel no passado, nós vamos entender como é Deus para nós hoje, com respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo. Entende? Da mesma forma como Deus foi para com o seu povo de Israel, lá no Velho Testamento, também é Deus para com o seu povo no Novo Testamento. Da mesma forma que no Velho Testamento haviam os rebeldes, os falsos profetas, os adivinhos, os sonhadores. Na igreja, hoje, no meio da igreja do Senhor Jesus, existe também os falsos profetas, os adivinhos, os sonhadores. E quando nós meditamos no passado, na história de Israel, lá no passado do Velho Testamento, nós vamos entender o que acontece hoje nos dias na igreja do Senhor Jesus no geral. Veja que o capítulo 29 de Jeremias, 29, é o capítulo que nós estamos meditando nesse momento. É o capítulo que mostra os dois lados da balança. Os dois lados da balança. Porque, veja bem, presta muita atenção. Você está, eu, você, todos nós estamos em um lado ou no outro lado. Depende de cada um. Depende da resposta das nossas atitudes, da nossa vida no cotidiano, com respeito ao que diz as Sagradas Escrituras. E é bom que você entenda isso para você se situar e então tomar as medidas que devem ser tomadas com respeito à sua alma, à salvação da sua alma, que é o que Deus quer fazer. Veja só, a história diz que o povo de Israel, em especial Jerusalém, foi desterrada, foi conduzida para a Babilônia. Deus falou isso através dos profetas, que entregaria o seu povo lá de Jerusalém, de Judá, para o rei da Babilônia. E este povo iria ser desterrado, exilado para a Babilônia. E o que aconteceu? Isso é uma profecia.
e que o povo tinha que entender e aceitar e se submeter a esse exílio que Deus prometeu que iria durar 70 anos. Depois Deus traria de volta esse povo. Mas, como Deus é Pai, e como Pai, todo bom Pai quer o melhor para os seus filhos. E se os seus filhos se conduzem de forma inadequada, o Pai, com certeza, vai corrigi-los, vai educá-los, vai ensiná-los o caminho do bom viver. Assim aconteceu com o meu pai, que já passou. Ele me ensinou o caminho da verdade, da justiça. Papai odiava a mentira. Então, a gente aprendeu a viver na verdade. E isso, mesmo que ele, papai, não fosse um evangélico, um cristão batizado, não. Mas ele tinha esse princípio e ele passou para nós. Então, todo pai corrige os filhos. O pai que ama os seus filhos corrige-os. E Deus, corrigindo os seus filhos lá em Israel, especialmente em Jerusalém, disse: olha, vocês vão ser exilados por 70 anos, vão ficar exilados por 70 anos lá na Babilônia. Mas vocês vão ter paz. Orem lá na Babilônia, pela Babilônia, para que lá vocês tenham paz. Se lá tiver paz, vocês vão estar em paz. Ele fala aqui, no capítulo 29, de versículo 7, ele disse assim: e procurai a paz da cidade, lá na Babilônia, para onde vos fiz transportar em cativeiro, como escravo, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Quer dizer, Deus havia enviado, transportado o povo de Israel através de Nabucodonosor, o seu povo de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. E Deus falou: orai por essa cidade, quando estiverem lá, orai por essa cidade, porque na sua paz vós também tereis paz. E ele disse mais: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei, diz o Senhor, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações,
e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então você vê que Deus castigando o seu povo, corrigindo o seu povo, castigando, quer dizer, corrigindo. Não há como corrigir uma criança sem ela merecer o castigo. Porque é a forma da gente aprender a obediência, não é verdade? Quando nós fazíamos qualquer coisa errada, o meu pai, ele não queria nem saber se a gente tinha ou não razão. Ele já ia batendo. Papai era muito severo. E Deus é severo para com a correção, porque ele odeia a mentira, o engano, o pecado. Ele odeia os erros, porque a sua palavra nos ensina a viver em paz conosco mesmo e, sobretudo, com Deus. Mas a palavra dele ensina como viver em paz. Se não damos ouvidos à palavra dele e criamos problemas para nós, é óbvio que nós vamos sofrer as consequências. Lembra que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus? O que é buscar primeiro o reino de Deus? É buscar viver sob o governo de Deus, sob o governo da palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Então, quando nós buscamos, colocamos a palavra de Deus na nossa vida em primeiro lugar, quando a nossa mente aprende a viver de acordo com a vontade do nosso eterno Pai, o Deus e Pai, então nós vamos colher os frutos da justiça, nós vamos colher os frutos da obediência. Eu tenho um irmão que apanhou muito, porque ele era muito levado. Ele era muito levado. Papai castigava ele. E eu, vendo-o apanhar, eu temia e tremia. E eu fazia as coisas direito. Eu não apanhei tanto, mas o meu irmão apanhou demais. E eu aprendi a temer a autoridade do papai. Aprendi a temer a Deus. Graças a Deus, porque Deus nos deu um pai aqui na terra que era rigoroso. Graças a Deus por isso. E você que está me ouvindo nesse momento, está assistindo essa live, com certeza que vivenciou isso. Você aprendeu pelas coisas que sofreu, pelas correções do seu pai, que na realidade representava a Deus. Você dá graças a Deus, não é verdade? Agora, hoje os filhos rebeldes, por conta das leis diabólicas que eles criam por esse mundo afora, os pais não têm mais o poder sobre os seus filhos para educar, para corrigi-los. E por isso nós temos uma geração completamente avessa às coisas de Deus, à verdade. Nós temos uma geração zero, essa geração Z. Geração zero de respeito, de temor para com Deus, enfim, de educação divina. E por isso nós vemos a humanidade aí descendo ladeira abaixo para o inferno. E os pais sem poder fazer nada, não têm autoridade mais sobre seus filhos. Mas Deus não. Deus, ele não tem... A lei é dele, a palavra é dele. E quando ele fala, tem que acontecer. Então, quando a pessoa não obedece, não segue a palavra dele, é óbvio que ela vai colher os frutos da desobediência. Então, aquele povo
que foi levado de Israel ou de Jerusalém para a Babilônia, ele foi levado cativo para a Babilônia. Esse povo, Deus fala, olha, depois de 70 anos de correção, vocês vão orar e eu vou ouvir. Vocês vão me buscar e eu vou estar lá para ouvir a sua oração. Ore para onde vocês vão, ore pela paz naquela cidade, ore pela paz lá na Babilônia, porque na paz da Babilônia vocês terão paz. Então Deus está falando, está ensinando o que vai acontecer. Olha, vocês estão sendo corrigidos, mas obedeça, siga lá as leis, se submeta à minha palavra, a palavra dos meus servos, profetas, e vocês vão se dar bem. E 70 anos depois, eu vou trazê-los de volta. E foi isso que aconteceu. Tudo que Deus falou aconteceu. Por isso ele diz aqui, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os seus cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Graças a Deus. Porque dizeis, vós dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. É verdade. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi, nem falou o nome dele, e todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e lhes farei como a figos podres, que não se podem comer de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto e um assovio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Quer dizer, aquele povo que resistiu à palavra de Deus, não obedeceu, não vou sair daqui de Jerusalém, não vou sair. Aqui nós temos o templo, não vou sair daqui. E esse povo rebelde que ficou em Jerusalém, que ouviu os falsos profetas, os sonhadores naquela altura, falaram, não vamos sair daqui. Então, os que saíram, que obedeceram, que submeteram a palavra de Deus, que foram para a Babilônia, se deram bem, porque Deus era com eles. Mas os que ficaram, Deus fala aqui, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e lhes farei como a figos podres, que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei, Deus está falando isso, e persegui-los-ei com a espada, com a fome, com a peste. Deus está falando aqui para quem? Para quem ficou, para quem desobedeceu, para quem não seguiu para a Babilônia com Nabucodonosor. Olha, se vocês não forem, vou persegui-los com a espada, com a fome e com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto e um assovio e um opróbrio entre as nações para onde os tiver lançado. Quer dizer, Deus corrige mesmo. Quando a pessoa obedece, ele abençoa mesmo. Mas quando desobedece, ele amaldiçoa mesmo. Aquela conversa de pastores fajutos, fake pastores, que dizem, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus aceita tudo. Não é isso não, amiga e amigo.
Deus é disciplina, Deus é amor, mas o amor justo. O amor que vem da justiça de Deus. Ele é justo, perfeitamente justo. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele não fala assim, buscai o amor. Buscai o amor. Ele diz, buscai a justiça. Então, nós temos que colocar a cabeça nas palavras de Deus hoje, para que venhamos proceder, nos comportar exatamente como Deus quer que nós nos comportemos. Se nós obedecemos essa palavra, Deus abençoa a gente. Se a gente não obedece, então vem o castigo, vem a punição. É isso mesmo, é castigo. Deus castigou o povo de Israel no passado. E eu pergunto a você, será que ele mudou a maneira de ser? Será que ele mudou a maneira de ser? Aí vem o crentão, aquele que fala uma coisa, mas vive outra. E diz, mas Deus é amor, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é perdão, mas antes de Deus ser amor, eu penso, Deus é justiça. Deus é justiça. E a justiça de Deus se faz com o que ele falou, com o que ele anunciou, com o que ele ensinou. Então nós temos uma base para fundamentar, a estabelecer a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Nós temos uma base que garante paz, que garante alegria, que garante a prosperidade, que garante a bênção de Deus, a comunhão com Deus, que é a sua santa palavra. Se obedecemos essa palavra, então nós estaremos colhendo os frutos da obediência. Se não obedecemos, nós vamos colher os frutos da rebeldia, que foi o que Adão e Eva semearam e geraram essa humanidade totalmente corrupta. Então, minha amiga e meu amigo, por favor, faça um bem a si próprio. Coloque na balança essa palavra aqui de Jeremias 29, capítulo 29, e avalie a sua vida cristã. Porque o que está em jogo não é pão nosso de cada dia, mas é a eternidade da nossa alma. É a eternidade da sua alma. Muitas pessoas dizem assim, puxa, eu tenho orado, pedido a Deus, o Espírito Santo, eu tenho jejuado, eu tenho feito isso, faço aquilo, e não recebi ainda o Espírito Santo. Por que não recebeu o Espírito Santo? Porque tem rejeitado a palavra de Deus, tem rejeitado a justiça de Deus, tem vivido na imundícia, no pecado, na rebeldia. Quer viver a sua vida do seu jeito, do gosto do seu coração, das suas cobiças. Então, como é que uma pessoa que quer impor a sua vontade para Deus vai receber o Espírito de Deus, se essa pessoa é rebelde? Como é que um filho pode ser presenteado por um pai se esse filho é rebelde? Ele é rebelde à voz do pai. Não tem como. Não tem como. O que você tem feito? O que você pode fazer por um filho, por uma filha que é rebelde? Não pode fazer nada, a não ser que esse filho ou essa filha venha para você e diga, papai ou mamãe, me ajude, eu preciso de ajuda. O que o senhor acha que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer para que eu tenha os seus favores? Para que eu colhe os frutos da obediência. Então, os pais têm obrigação de ensinar os filhos aquilo que está escrito na palavra de Deus. É bem verdade que muitos pais até fazem mal para os seus filhos, seus próprios filhos. O mundo hoje está uma desgraça completa, é um inferno completo.
e infelizmente poucos estão sendo salvos, poucos estão sendo salvos. Mas a depressão está aí, o vazio está aí. Quem não tem o Espírito Santo, que é o Espírito da alegria, que é o Espírito da paz, não tem nada, é vazio. Então tem o vazio na alma, sente aquela tristeza imensa, sente que o mundo está sobre a sua cabeça, se sente esmagado pelo mundo e quer morrer, quer se matar. Por quê? Porque a culpa não é de Deus, é a culpa da própria pessoa que desobedece, que quer fazer a sua vontade, quer atender os seus caprichos, suas vaidades, quer atender aos desejos do seu coração cruel, o seu coração falso, enganador, e por isso essas pessoas sofrem as consequências por natureza, seja da igreja ou não, não importa se a pessoa é religiosa ou não, caridosa ou não, se ela desobedece à palavra de Deus, ela estará condenada a sofrer as consequências da desobediência, como foi no início da humanidade. Adão e Eva tinham paz, tinham tudo, perfeitos, eles viviam num jardim, o jardim do Éden, o pedaço do céu na terra. Eles viviam em paz, tinham a comunhão com Deus, estavam lá vivendo da presença de Deus. Mas o dia que desobedeceram, foram expulsos. E aí veio a separação de Deus. O ser humano separou de Deus. E até hoje está separado de Deus. Mas Deus ainda tem a compaixão de estender a sua palavra, de enviar os seus servos, os verdadeiros servos, para ensinar o caminho do bom viver, para ensinar a palavra dele. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma apologia da Igreja Universal do Reino de Deus. Não, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é o meu pensamento, não é o meu coração. Não, é a palavra de Deus. Nós queremos que você entenda isso, porque se você obedece essa palavra, você garante a paz para você, você garante a salvação da sua alma. E se você é seguido pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, então eles também vão gozar dos frutos que a palavra de Deus, que a obediência à palavra de Deus nos dá. Então, amiga e amigo, você que tem sofrido horrores, a gente tem ouvido sofrimento, horrores terríveis, e as pessoas, e a gente fala da palavra de Deus, e parece que a gente está falando grego, entra por um ouvido, sai pelo outro, não entende nada, porque não querem entender, porque não estão interessados em entender. Mas se a pessoa tem sede de entender a vontade de Deus para a sua vida, o Espírito Santo vai buscá-la onde quer que ela estiver. Se ela estiver no inferno, Deus vai tirá-la do inferno, porque ela quer aprender e obedecer e seguir a palavra de Deus. Então, amiga e amigo, não culpe os outros, muito menos Deus, pelos deslizes, pelos sofrimentos que você passa. Você está passando por isso, porque não tem obedecido a palavra de Deus. Comece a obedecer a partir de agora e faça uma prova com Deus. Meu Deus, estou obedecendo. A partir de agora eu vou obedecer a tua palavra. Se a tua palavra é verdadeira, então tem que acontecer na minha vida as bênçãos que ela promete. E vai acontecer. O próprio Deus disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Todas as vezes que Israel foi rebelde para com Deus, todas as vezes ele sofreu as consequências. Deus fala aqui assim: enviarei espada. Olha só, é o próprio Deus falando. Eu enviarei, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e lhes farei como a figos podres
que não se podem comer de ruins que são. Olha só o que Deus promete fazer com aqueles que são rebeldes. E é isso que você tem visto aí, o mundo rebelde contra Deus. E quando se fala de Deus, quando se fala da fé, quando se fala da salvação do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus, que deu a vida por nós, as pessoas não dão a mínima. Essa é a realidade. E aí, depois vem reclamar porque Deus não existe, porque Deus, se existisse, ele teria resolvido o meu problema. Não, minha amiga, meu amigo, nós somos suficientemente adultos e temos uma cabeça para pensar e temos inteligência para usar essa inteligência para fazer tudo o que nós temos feito. Não teremos inteligência sequer para obedecer a palavra de Deus, porque isso é questão de sabedoria. Sabedoria, inteligência, temor para com Deus. Quando a pessoa teme a Deus, ela obedece à sua palavra. Quando a pessoa não teme a Deus, ela não obedece. E por não obedecer, ela sofre as consequências. Não é culpa de Deus. Eu não estou aqui defendendo Deus, porque Deus não precisa de defesa. É Ele que tem que me defender, porque se Ele não me defender, eu estou perdido. Então, amiga e amigo, coloque a sua cabeça no lugar. Você vai para uma faculdade, se forma. Você pega um diploma de médico, de dentista, de advogado, de engenheiro, seja lá o que for. Você aprendeu a palavra, colocou a palavra em prática, você tem uma formação intelectual, profissional, para exercitá-la e então tirar os bons frutos dessa profissão que você abraçou. Não é assim que acontece? Pois bem, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Tome a palavra de Deus como um mandamento para que você venha ter uma vida de qualidade. Jesus prometeu, ele disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aqui Deus fala isso. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, que é a fé. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Minha amiga, meu amigo, essa é a palavra de Deus. E preste atenção, muita atenção. Eu hoje colho os frutos do que eu semeei ontem. Vou colher amanhã os frutos do que eu estou semeando hoje. Quer eu creia em Deus ou não, é assim a lei da vida. Tudo que a gente semear, a gente também vai colher. Não tem jeito. Se a gente semeia o que é bom, a gente vai colher o que é bom. Se a gente semeia o que é mal, a gente vai colher o que é mal. Então, cabe à nossa cabeça, cabe à sua cabeça, decidir em obedecer. Porque os frutos da obediência à palavra de Deus são eternos, não são passageiros. Mas os frutos podres da desobediência é sofrimento, dor, é espada, fome e peste, diz aqui a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminá-lo quando você lê esse capítulo 29 de Jeremias. Capítulo 29. Leia todo. E leia com carinho, leia com cuidado, leia com atenção. Quando você lê esse capítulo, por favor, procure um lugar reservado que você esteja a só com Deus, porque quando você está lendo a palavra de Deus, a sós com Ele, pensando nele, Deus está ali
para ensiná-la. O Espírito Santo vai fazer isso, pode ter certeza. Tudo que eu falei vai ficar perfeitamente explicado quando você lê esse texto sagrado. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor. Aliás, deixe-me falar, neste sábado nós teremos aquela palestra especial do Godlywood com a Cristiane e também a Márcia Pires, que você viu o testemunho dela. Ela sofreu o inferno, mas Deus teve compaixão dela, porque ele viu nela um coração que aspirava, desejava beber da água da vida. E então Jesus veio e lhe deu essa água. Neste sábado, no Templo de Salomão, e obviamente isso vai ser transmitido para todo o mundo. Quem quiser participar pelo Univer, por favor, entre lá, você vai ver essa reunião, o decorrer dessa reunião, que a Márcia vai dar o testemunho dela ao vivo para você. Ela vai falar das suas experiências. Que Deus abençoe, então, todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.